Olá, eu sou o Sargento Rodrigo. Hoje vou falar sobre a ITO 23, o Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar. Vamos dar a introdução ao módulo 100, que é a avaliação do paciente. O objetivo da nossa aula hoje vai ser explicar sobre avaliação da cena, avaliação primária e avaliação secundária. Citar os critérios utilizados para a realização da restrição do movimento da coluna, o RMC. Explicar quando ocorre a RMC e as condutas para os casos específicos. Descrever as etapas da avaliação secundária do paciente clínico, indicar a avaliação no exame físico geral, mostrar os parâmetros dos sinais vitais, descrever os critérios para decisão de transporte e solicitação de apoio, explicar sobre a avaliação continuada, dar dicas de como o conteúdo pode ser cobrado nas provas e recapitular os pontos importantes do módulo 100. Primeiramente, então, nós vamos falar sobre a avaliação da cena. A avaliação da cena é uma análise que se inicia desde o momento em que a guarnição tem acesso ao histórico do chamado da ocorrência até a leitura dos elementos da cena em si. Nessa avaliação da cena, temos que fazer as coletas de algumas informações. Temos que coletar a queixa principal do paciente, a idade, o gênero do paciente, informações sobre o MDL, que é o mecanismo de lesão, ou sobre os fatores clínicos e ambientais, nível de consciência do paciente, número de vítimas. Na segurança da cena, a gente tem que observar se a cena está segura ou insegura antes de adentrar nela. Então, se a cena está insegura, antes de entrar, temos que adotar providências para torná-las seguras. Caso necessário, a gente tem que acionar apoio de outras guarnições BM ou de outros órgãos. Considerando que a filosofia de que risco versus benefício, que é o que? Arriscar muito apenas para salvar muito, e arriscar pouco para salvar pouco, e arriscar nada se nada puder ser salvo. Vítimas de trauma. Nas vítimas de traumas, a gente tem que avaliar o mecanismo de lesão, que é o que? Os processos de transferência de energia. Em síntese, pode ser dividido em dois tipos. A gente tem o mecanismo de lesão significativo e o mecanismo de lesão específico. No caso do mecanismo de lesão específico, é o que? Um evento em que a transferência de energia ela é direcionada somente para determinada parte do paciente. Por exemplo, a vítima tomou uma paulada no braço, só naquele local que aconteceu aquela transferência de energia. Agora, já no caso do mecanismo de lesão significativo, já é eventos que é uma grande e imprevisível transferência de energia para o corpo humano. Nessas situações em que o mecanismo de lesão significativo seja desconhecido, o paciente deve ser considerado como um portador de lesões graves, dentre elas lesão vértebro-medular. Explicando o que seria esse mecanismo de lesão significativo. Por exemplo, uma paulada na cabeça, ela vai ter uma transferência para a coluna cervical. Então já é um mecanismo de lesão significativo. Não foi apenas só na cabeça que vai ocorrer lesão, porque há uma transferência de energia para outra parte do corpo. E a gente tem vários exemplos de mecanismo de lesão significativo. Um deles aqui a gente tem colisão de veículos em alta velocidade, que indica grande transferência de energia, uma ejeção completa do ocupante do veículo, morte de algum ocupante do veículo, capotamento de veículo, acidente automobilístico com intrusão no automóvel, incluindo teto, maior que 30 centímetros do lado do ocupante e 45 centímetros em qualquer lado. Então, assim, um acidente automobilístico tem que ter um amassamento do veículo ali, que tem que ser o que? Maior que 30 centímetros do lado do ocupante e 45 centímetros do outro lado que não tem ocupante, para ser considerado um mecanismo de lesão significativo. O atropelamento é considerado um mecanismo de lesão significativo. Acidentes envolvendo motocicletas e bicicletas, que indicam que uma alta transferência de energia. Quedas de adultos e de crianças em altura igual ou superior a 2 metros de altura. Trauma penetrantes, tanto na cabeça, no tórax, abdômen ou nos membros. Nos membros tem que lembrar que tem que ser próximo às artérias que têm grande calibre. Na face medial dos membros. Por exemplo, na face medial da coxa, a gente tem a artéria femoral. E na face medial dos braços, a gente tem a artéria braquial.
Trauma contuso, que produz impacto violento na cabeça, pescoço, tronco ou pelve. Incidentes que produzam aceleração súbita, desaceleração brusca e forças de inclinação lateral repentinas no pescoço ou no tronco. Isso pode, quando tem uma deceleração brusca, né, pode ter ali uma fratura no pescoço da vítima. Mergulhos em águas rasas, que é o que? Um incidente ali de mergulho em águas rasas. A pessoa pode bater a cabeça no fundo de uma piscina, de uma lagoa, numa cachoeira, e provocar ali um trauma raquiomedular. Inconsciência ou alteração do estado neurológico após o trauma. Lesões cefálicas que têm alteração no déficit neurológico. É aquela lesão onde a pessoa bateu a cabeça e começou a ter algum nível de consciência dela ficou alterado. Ela pode ter ficado confusa e desorientada. Isso são os casos de trauma, de vítimas de traumas. Quando a vítima é casos clínicos, a gente tem que avaliar o quê? Os fatores que envolvem, né, aquele ambiente onde a pessoa vive e fatores clínicos que ela já tem ali ao longo da sua vida. Então, exemplos aí são sinais, né, fatores clínicos e ambientais, são sinais em que o paciente ou o ambiente da cena fornece para antecipação de possíveis processos de adoecimento ou agravo clínico do paciente. Então, sim, tem vários exemplos que a gente cita para a gente verificar na cena da pessoa que está passando mal ali, o que a gente deve ser observado. Então, são exemplos de fatores clínicos e ambientais, o quê? Equipamentos de assistência hospitalar, por exemplo, a pessoa usa um oxigênio na residência dela, dispositivos auxiliares para locomoção, por exemplo, uma cadeira de roda, uma muleta, medicamentos à vista. Quando você já observa que tem algum medicamento, você já pode predispor, né, que a pessoa tem algum problema ali de saúde, procurar saber qual tipo de medicação que ela já toma. Maços de cigarro, para a pessoa ver se ela é pessoa fumante. Toda pessoa fumante, o tabagismo, ele é um fator de risco para vários tipos de doença. Instrumento para uso de substâncias ilícitas, para saber se a pessoa ali fez uso de algum entorpecente. Bebidas alcoólicas na cena, indica também que a pessoa pode estar com um nível de consciência alterado. Veneno para animais, materiais de limpeza e substâncias tóxicas que possam ter sido ingeridas pelo paciente, muitas vezes em caso de tentativa de suicídio. Alimentos vencidos ou estragados sobre fogões ou dentro da geladeira em decorrência de maus tratos ou doenças senes, por exemplo, o Alzheimer. Ambientes insalubres, indicando possibilidade de maus tratos. Ambientes poucos ventilados, podendo desencadear reações alérgicas ou inalação de gases tóxicos. Realização de atividade laboral insalubre, por exemplo, pacientes que trabalham em carvoaria ou artesanato com pedra-sabão e outras. Sinais de viagem prolongada recente. Sinais que indiquem esforço recente, como sacolas de compra ainda cheias, presença de escadas. Sinais de cirurgia recente, como imobilizações ou curativos. Roupas e calçados que evidenciam prática de atividade física interior, principalmente no caso de um infarto, a gente procura sempre se a pessoa teve ali uma atividade física recente. E aqui observando que quando tem uma imobilização prolongada, como ocorre em viagens longas, pode resultar em episódios de embolia pulmonar. Pacientes que têm ali uma mobilidade restrita, seja pela idade ou por problemas de locomoção, podem igualmente desenvolver o quê? Uma embolia pulmonar ou uma trombose venosa. Isso é causado o quê? Pela má circulação, gera-se trombos. Esse trombo pode ser desalojar de algum local, de alguma artéria, e ficar na artéria pulmonar e causar uma embolia pulmonar, ou ele obstruir, principalmente nos membros inferiores, e causar uma trombose venosa. Então é extremamente importante procurar saber se aquela pessoa fez uma viagem longa, se ela tem problema de locomoção, se está muito tempo acamada. Passando da avaliação da cena, dos pacientes clínicos, do paciente de trauma, aí sim a gente vai começar a avaliar o paciente em si, que seria o que? A avaliação primária. Na avaliação primária, o socorrista ele deve obter o que? Uma impressão geral acerca do paciente e realizar um mnemônico XABCDE.
que são várias etapas que a gente tem que avaliar naquela vítima para saber se aquela vítima é uma vítima grave, se ela precisa ser conduzida rapidamente para o hospital, para saber uma situação no geral daquela vítima. Então a avaliação primária era extremamente importante, ok? Para saber se a vítima é um caso de load and go. Na impressão geral do paciente, a gente tem que observar algumas coisas. A gente tem que observar a cor da pele e sinais de sudorese. Preocupar se a pele está pálida ou com algum vermelhidão, que é um vermelhidão generalizado, que é um sinal de choque anafilático, né? Sinais de esforço respiratório, que seria a vítima em posição de tripé ou posição de cheirar. Batida de asa de nariz, movimento do tronco para estar respirando. E pausas constantes para recuperar o fôlego. Aquela vítima que começa a falar uma frase, interrompe para recuperar o fôlego. Isso são sinais de esforço respiratório. Verificar se ela está responsiva, que é o que? O nível de consciência dela. Então a gente pede consentimento para ajudá-la, verificando o nível de consciente. Lembrando que um paciente em decúbito ventral na cena, provavelmente ele está irresponsível. Aquele paciente que está deitado ali de barriga para baixo, geralmente ele está irresponsivo. Por quê? Um paciente que não está irresponsivo, ele não vai ficar de barriga para baixo, ele vai se virar e vai ficar deitado de costas, de decúbito dorsal. Entrando nas etapas da avaliação primária, após a impressão geral do paciente, a gente começa com a letra X, que é o quê? Hemorragia exsanguinantes. O que acontece? Quando o paciente está sangrando muito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é controlar essa hemorragia. Então, o controle da hemorragia deve ser feito de maneira escalonada, progredindo se as medidas iniciais não conseguirem controlar o sangramento. Então, quando está tendo um sangramento, a primeira coisa a gente tem que fazer o quê? Uma pressão direta com uso de compressas, ataduras e gases. Se não resolveu, a gente vai fazer o preenchimento de feridas, principalmente feridas profundas com introdução na cavidade da ferida. Geralmente a gente utiliza uma gase de rolo, vai introduzindo aquela gase dentro da ferida do paciente. Se não resolveu, a gente usa um curativo compressivo, que é realizado com uma finalização de outras medidas também. Por exemplo, você começou a fazer uma introdução, preenchimento, né, da ferida, introduzindo ali uma gase dentro daquele ferimento, e para finalizar você usa um curativo compressivo por cima, para realmente conseguir estancar essa hemorragia. O torniquete de extremidade ele é utilizado em membros inferiores e superiores, em hemorragias exsanguinantes, que não puderam ser contidas pelas outras medidas acima. Ele deve ser aplicado o quê? Na axila ou na virilha. Ele é aplicado ali na axila, nos membros superiores, e na virilha, nos membros inferiores. Outras literaturas antes, como a ITEL 23, segunda edição, trazia que ele teria que ser colocado 5 centímetros acima da ferida, do ferimento. Hoje, com a atualização da terceira edição, já se usa o quê? Ele para ser colocado o mais próximo da axila, quando é membro superior, e da virilha, quando é membro inferior. E ele tem um resultado melhor quando é utilizado nessas localizações. E a gente também tem um torniquete juncional, que ele é utilizado para conter hemorragias em articulações. Naqueles locais onde não se consegue usar o torniquete de extremidade, usa-se o torniquete juncional em alguma parte do corpo, por exemplo, o ombro, na cintura pélvica, nesses locais onde o outro não consegue ser colocado. Então, terminando a etapa X, se a vítima não tem nenhum sangramento sanguinante, a gente já passa para a etapa A. Na etapa A, a gente vai avaliar vias aéreas com controle da cervical. Primeira coisa, vai abrir as vias aéreas superiores se o paciente estiver irresponsível. Em pacientes clínicos, a gente tem a manobra de hiperextensão da coluna cervical, que é Head Tilt, e elevação do mento, que é Shin Lift. Para os pacientes de trauma ou natureza de lesão desconhecida, a gente tem que estabilizar a coluna cervical e realizar a anteriorização da mandíbula, a famosa jaw thrust, que é a tração da mandíbula, e elevação do mento, que é o Shin Lift. Essas manobras fazem com que não se mexa na coluna vertebral do paciente. Então, em pacientes de trauma, somente pode fazer essas duas manobras, a jaw thrust e a Shin Lift. Em pacientes clínicos, pode ser feita a Head Shin Lift.
que é o quê? Uma hiperextensão da coluna cervical elevando a cabeça e o queixo. Após fazer a abertura de vias aéreas, a gente coloca o oxímetro e verifica a oximetria de pulso constantemente. Já entra ali com o oxímetro e, se necessário, vai fornecer o oxigênio, conforme o protocolo IP 704. E essa vítima que está inconsciente, né, essa vítima que está irresponsiva, a gente tem que fazer essas manobras de abertura de vias aéreas até que se coloque a cânula orofaringe. Então, após a inserção da cânula orofaringe, as manobras de abertura de vias aéreas poderão ser suspensas. Se não for possível sua inserção, a manobra deverá ser mantida. Então, se não conseguir colocar a cânula orofaríngea, essas manobras de liberação de vias aéreas elas têm que ser mantidas. Passando para a etapa B, que é a respiração. Tem um bizu aí, né, da PFEB, para gravar o que a gente tem que avaliar na respiração da vítima, né? Tem 4 parâmetros que a gente tem que ser observado. Então, o primeiro deles é a profundidade. A gente tem que verificar se a profundidade está superficial, normal ou profunda. Então, seria o P de polícia ali, para lembrar. Depois, a frequência, se ela está lenta, rápida ou normal. Então, seria o que? Federal. E esforço, se ele tem um esforço presente ou ausente, que seria exército. E a bilateralidade, se a expansão, quando a vítima respira, se a expansão está simétrica, se o tórax dela está se expandindo de forma simétrica ou assimétrica. Então, para lembrar aí, ó, Polícia Federal, profundidade e frequência. Exército Brasileiro, esforço e bilateralidade. Lembrando que, caso haja alguma alteração nos parâmetros da respiração, tem que se apalpar o tórax, no caso de uma vítima de trauma. E, na sequência, realizar o quê? A ausculta pulmonar, conforme é ensinado lá no Mabon de APH. E tem que considerar o quê? A ausculta no interior da viatura, se o ambiente ele não apresentar condições de realizar na cena, porque o bombeiro ainda não dispõe de um estetoscópio eletrônico, que ele amplifica ali o barulho, né? Então, como a gente não tem ainda, o ideal é se fazer a ausculta pulmonar dentro da viatura. Se trauma, também tem que avaliar o quê? A presença de ferimentos graves ali no tórax, principalmente um ferimento aberto, que pode causar um pneumotórax hipertensivo. E caso haja, tratar ali conforme o P503 e reavaliar o fornecimento de oxigênio. Tem que estar atento também aos sinais e sintomas da insuficiência respiratória aguda. Se necessário, antecipar a aferição de frequência de pulso e respiração para confirmar os parâmetros de uma gravidade de uma insuficiência respiratória. Esses parâmetros seriam o quê? Frequência cardíaca maior que 140 batimentos por minuto, frequência respiratória maior que 30 movimentos por minuto ou menor que 6 movimentos por minuto. Isso indica que a vítima está com um grande problema respiratório, está com uma insuficiência respiratória aguda, com muita dificuldade de respirar. Terminando a etapa B, a gente passa para a etapa C, que é a circulação. A gente vai avaliar como está o sistema circulatório daquela vítima. Existe um mnemônico também para a gente gravar os parâmetros, que é o H3P. O H significa controle de hemorragias externas, se houver. Os 3P, o primeiro é o pulso. A gente verifica como que está aquele pulso. No pulso do adulto e da criança, a gente verifica o pulso radial. No lactente, o neonato, que é o bebezinho ali, a gente verifica o pulso braquial. A gente vai avaliar o quê? Quanto à presença, a qualidade, se ele está cheio, forte, filiforme e fraco. E a regularidade dele, se ele não está tendo ali uma arritmia. Filiforme é aquele pulso fino, aquele pulso bem fraquinho mesmo. O outro P é a perfusão, onde a gente vai avaliar o tempo de enchimento capilar dos dedos. Vai apertar ali a ponta do dedo para verificar quanto tempo que demora ali para voltar a perfusão capilar. Tem que verificar o quê? Se ela é maior que 2 segundos. Se ela estiver maior que 2 segundos, a vítima está tendo algum problema circulatório. Então, é ideal que ela seja menor do que 2 segundos. E o outro P é a pele, onde a gente vai avaliar a cor, a umidade e a temperatura. Esses parâmetros a gente tem que olhar para verificar se a vítima está entrando em um estado de choque. Quando a vítima está entrando em um estado de choque, principalmente no choque circulatório,
ela vai ter pulso rápido e fraco, vai ter a pele fria, úmida e pegajosa, vai ter uma pele pálida. Então a gente tem que estar verificando esses parâmetros. E caso, quando verifique esses parâmetros, caso suspeite ali de uma hemorragia interna, tem que se apalpar algumas partes do corpo, quando é vítimas de trauma. A gente tem que apalpar o tórax, o abdômen, a pelve e o fêmur, procurando ali se há algum indício de alguma hemorragia interna. Por exemplo, uma fratura de fêmur, em apenas um osso fêmur, a gente pode perder até 2 litros de sangue. Então é extremamente importante verificar se tem alguma fratura ali no fêmur. Agora, se for um paciente clínico, a gente vai fazer a palpação apenas do abdômen. Seria uma palpação e uma inspeção visual, para ver se tem algum hematoma, se está tendo algum edema ali, procurando por uma hemorragia interna na parte do abdômen. Se suspeita ali de choque circulatório, a gente tem que reavaliar quanto ao fornecimento de oxigênio. Essa vítima vai precisar de uma quantidade de oxigênio maior. Se for clínico, a gente vai manter os membros inferiores do paciente elevados para priorizar a circulação nos órgãos nobres. Então isso ajuda a circulação ali nos órgãos nobres, que seria cérebro, coração e pulmão. Se choque anafilático, o paciente poderá fazer a aplicação de epinefrina intramuscular na face lateral da coxa, caso tenha disponível. Então, se o paciente estiver já em casa, já for prescrita pelo médico e ele tiver um choque anafilático, pode sim fazer essa aplicação da epinefrina. Neste momento, finalizamos, né, que o bloco 1 e retornaremos com o bloco 2 do protocolo de atendimento vascular, dando início à etapa D, que seria a disfunção neurológica da avaliação primária, a famosa escala de coma de Glasgow. Até já!